povoação. É o som do meu velho coração. Depois de 4.000 milhões de batimentos. Se tiverem a sorte de chegar a este marco, espero que, tal como eu, achem que merece um brinde. To life. It's one hell of a ride. To life. Chamo-me Adam. E gostaria de vos contar a minha história. Now, are we going to eat this cake or just look at it? A história completa de uma vida humana. Uma transformação incrível, por dentro e por fora. De como mundos secretos, que nunca vemos dentro de nós em cada momento que estamos vivos, motivam a pessoa que somos ao longo de décadas de escolhas e oportunidades que tornam as nossas vidas únicas. Esta é a minha história. Mas talvez também seja a vossa. A viagem de uma vida. No caminho que todos percorremos. Do nascimento até à morte. Este é o apartamento dos meus pais, na noite em que eles acreditam que eu fui concebido. Mas, na verdade, o que este momento realmente oferece é um bilhete para a linha de partida. A corrida para a vida. 300 milhões de possíveis pessoas numa viagem épica por um território vasto e hostil. Todos em busca do mesmo prémio. O óvulo. 300 milhões para um único óvulo. E tal como vocês, eu superei as expectativas. Imaginem só. É realmente incrível, pois neste momento, o possível eu estava no lugar 100 e tal mil. Eu não era o maior, nem o mais rápido, nem o mais forte. Mas não é preciso. Para vencer esta corrida, é preciso sorte, energia e, acima de tudo, sentido de oportunidade. Ao fim de 12 horas, ninguém diria, mas estava prestes a acontecer um verdadeiro milagre dentro da minha mãe. Felizmente para mim, os meus irmãos e irmãs mais rápidos estiveram a amolecer o óvulo. Por isso, quando eu cheguei finalmente, consegui entrar sem qualquer problema. Este foi o momento da concepção. E ela nem deu por isso. O meu pai ficaria surpreendido se soubesse que estava do outro lado da sala quando a minha mãe engravidou. Dentro do óvulo, juntam-se dois conjuntos de cromossomas, 23 do pai e 23 da mãe. 46 cromossomas, com um código único de ADN de quem seremos.
É a planta para um novo ser humano dentro de uma única célula. Agora, só lhes restava esperar. Essa célula dividiu-se em duas, depois em 4 e continuou a dividir-se. Até que apenas 3 semanas depois, o meu coração bateu pela primeira vez. Esse batimento é controlado por um pequeno conjunto de células nervosas, o nódulo sino-auricular, que aumenta ou baixa o batimento cardíaco e continuará a cumprir essa função sem sequer pensarmos nisso para o resto da nossa vida. Quatro meses e milhões de batimentos cardíacos depois, começa a notar-se a minha presença. Hey, come here. You feel that? He's dancing. Podia ter só 28 centímetros da cabeça aos pés, mas dentro da minha cabeça, a cóclea, a cavidade em forma de espiral do ouvido interno, já estava a funcionar. O som converge, vibrando milhares de pequenos pelos, cada um deles transmitindo frequências específicas para o cérebro, permitindo-nos responder à música ou à voz dos nossos pais, mesmo que um pouco abafada. Hang in there. You want to dance with us? Pode ser. Mas o maior desenvolvimento no útero é o cérebro. O centro de controlo avança a toda a velocidade, produzindo até 50.000 novos neurónios por segundo. No fim da gravidez, teremos 100.000 milhões de neurónios prontos para receber e transmitir informação. Mas este crescimento cerebral explosivo também é um problema. Ao fim de 9 meses no útero, a cabeça também cresceu até 1/4 do tamanho de um adulto. Se crescesse mais, não conseguiriam sair da barriga da mãe. No dia 14 de setembro de 1950, para mim e para a minha grande cabeça, era agora ou nunca. Push. Good. You did it. Já podia estar fora do útero, Oh, no, fella. mas não estava livre de perigo. No momento do nascimento, o coração do tamanho de uma noz já bateu umas 54 milhões de vezes. Mas para sobrevivermos, aí por volta do batimento 54 milhões e 1, o coração tem de dar o seu melhor. Here we go. Come on. Dentro do útero, recebemos o oxigênio necessário diretamente da mãe. Um buraco no coração faz o trabalho dos pulmões adormecidos. Quando saímos do útero, as primeiras golfadas de ar têm de fechar esse buraco e depressa, There we go. Here we go. mudando o sangue de direção e obrigando os pulmões a trabalhar.
get this guy covered up and cleaned up here. Isto é para que o sangue entre no lado direito do coração, seja bombeado para os pulmões, para onde transporta o oxigênio, e depois volte para o lado esquerdo, onde outra bomba o faz percorrer o corpo. Depois disso acontecer, estamos por conta própria. Would you like to hold him? Yeah. Oh, Beautiful. Just like his mama. Does he have a name yet? Adam. We're gonna call you Adam. Detroit, 1950. O boom do pós-guerra estava no seu auge. O sonho americano prosperava e eu também. Um mês depois de ter saído do hospital, crescera 2,5 cm e aumentar a 198 gramas. Pode não parecer muito, mas se continuássemos a crescer a este ritmo, teríamos quase 3,5 metros aos 10 anos. He's looking at you. Estava mesmo? É difícil de dizer. Com um mês não conseguimos distinguir nada a mais de 20 centímetros de distância. Mas mesmo uma imagem desfocada é um grande defeito. Os olhos trabalham como uma câmara estenopeica, o que significa que a imagem que vem está de cabeça para baixo e ao contrário. O cérebro tem de aprender a compensar, invertendo a imagem e rodando-a para o lado certo. Foco, rastreio de movimento e percepção de profundidade levam muito mais tempo. What's going on? 6 meses passados e felizmente a minha visão estava perfeita. Mas isso não quer dizer que fosse feliz, pois a próxima grande fase do meu desenvolvimento estava prestes a começar. Os dentes. No crescimento natural do nosso corpo não há nada mais violento. O esmalte dentário é a substância mais dura do corpo humano. Até nascerem os dentes todos, é preciso passar por isto mais 20 vezes. E não me custou só a mim. Incrível. Damos uma dentadinha e é meio caminho andado para o biberão. Mas os dentes novos traziam novas oportunidades. And here comes the airplane. That's a boy. That's my boy. Deixar o leite leva o sistema digestivo a trabalhar sozinho, a dividir os nutrientes que nos permitem viver e crescer, proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas e minerais, a cada colherada. He's holding the spoon himself. Pode parecer impossível, Exactly. mas para me alimentar durante toda a minha vida, o meu sistema digestivo teve de processar mais de 63 toneladas de comida. Na altura, toda esta nutrição permitiu que eu fizesse algo por que tanto ansiava: aventurar-me sozinho. Comecei devagar, mas gatinhar é muito importante para criar músculo e desenvolver o equilíbrio e a coordenação. E também para permitir que o esqueleto em rápido crescimento se exercite.
Ao longo do tempo, os cerca de 300 pequenos ossos com que nascemos transformar-se-ão em 206 ossos maiores. De dia para dia, as mudanças são quase imperceptíveis. Mas se acelerarmos, começamos a ver como são profundas. Na realidade, no primeiro ano, a única constante na nossa vida é a mudança. Happy birthday, dear Adam. O meu primeiro aniversário. To you. E também o dia em que, após alguma sugestão, Daddy, Adam. Daddy. disse a minha primeira palavra. Daddy. Say it for me. Não era bem o que ele pretendia, mas pelo menos conseguiu filmar o momento. E pouco tempo depois, com alguma ajuda do meu pai, aprendi o maior truque de todos, que abriu um mundo de possibilidades. Um pequeno passo. O primeiro de cerca de 200 milhões. O suficiente para dar a volta ao mundo 4 vezes. Setembro de 1954. Tinha 4 anos e mais feliz era impossível. Para muitos nos Estados Unidos, era uma época de inocência. Para outros, uma época de descontentamento. Muita coisa estava a mudar e a minha vida também estava prestes a sofrer uma mudança drástica. What? O pai disse que íamos mudar de casa We got the loan. It's wonderful. porque a minha mãe estava grávida. Eu não queria nada daquilo. Por isso, na noite antes da mudança, Adam? fugi de casa, Oh no. Bob! Adam! Okay. Here we are, Adam. Oh my. Look at this. felizmente para mim, a minha grande fuga foi só de pouca dura. Come on, Adam. Daddy wants to take a photo. Com 4 anos nem podia atravessar a rua sozinho. Por isso andei às voltas no quarteirão até que acabaram por me encontrar. And on 3, everybody say cheese. 1, 2, 3. Cheese! Mas como acabaria por descobrir, viver nos subúrbios tinha os seus benefícios. Como o meu próprio quintal, eu adorava. Sol nas costas, terra nas unhas, erva debaixo dos pés. Claro que na altura nunca pensei nisso, mas todas essas sensações devem-se ao maior órgão do ser humano e o que mais depressa cresce, a pele. Muito ampliada, parece uma paisagem extraterrestre pouco diferente de uma bola de futebol americano com pelos. Mas vejam debaixo da superfície, e é muito mais. A nossa derme, uma selva vasta e microscópica. Colagênio e elastina dão-lhe elasticidade e estrutura.
As glândulas sudoríparas permitem-nos regular a temperatura do corpo. Muitas células nervosas deixam-nos sentir o toque, o calor e a dor. Por isso, a minha primeira memória é de como adorava fazer isto. Adam, bath time. What? Come on, honey, it's bath time. É curioso aquilo de que nos lembramos. Lembro-me de ouvir a minha mãe a dizer, Always brush your teeth twice a day. It's important. apesar de nunca ter explicado porquê. Mas se pensarmos bem, há cerca de 20 mil milhões de bactérias na nossa boca que se reproduzem a cada 5 horas. Se passarmos 24 horas sem escovar os dentes, os 20 mil milhões passam a 100 mil milhões. Afinal, ela tinha razão. Good boy, Adam. Mas acima de tudo, lembro-me que cada dia era uma aventura. Mas não é só fisicamente cansativo. Cada nova experiência cria milhares de ligações extra entre os milhares de milhões de neurónios no nosso cérebro. É uma sobrecarga sensorial e isso conduz a apenas uma coisa: muito sono. Na primeira parte do sono, o cérebro exausto desliga-se, enquanto o corpo repõe a energia e repara os tecidos danificados. Depois acontece o sono REM, ou movimento rápido dos olhos. Os olhos fechados começam a mexer-se enquanto o cérebro ganha vida e começa a sonhar. E enquanto sonhamos, o cérebro reorganiza-se, cortando ligações inúteis e fortalecendo ligações úteis, ajudando a enviar informação sobre as experiências para os sítios certos. E outra coisa que fazemos a dormir é crescer. Três anos de bons sonhos, mais tarde, pesava 26,7 kg e media 1,27 m. O meu coração também crescera e podem ver o quanto só de olhar para mim. Por acaso, ao longo da nossa vida, o nosso coração é quase sempre do mesmo tamanho que um dos nossos punhos. E este foi o batimento número 500 milhões. Por volta dos 7 anos, a imaginação começa a explodir. E em 1957, coincidiu com outra explosão. As séries de cowboys. Eu adorava. E aprendi muito com isso. Well, if you're looking for a fight, young man, I'd be happy to oblige you. Defendo o correto a qualquer custo. Hey, Pilgrim, you got something on your shoe. E por mais difícil que a luta fosse, ninguém se magoa. Infantil? Sem dúvida. Mas o nosso sentido daquilo que é certo e errado nesta idade é um elemento-chave na nossa personalidade em rápido desenvolvimento. E a minha estava prestes a ser testada ao limite. No meu primeiro dia de aulas. Alguns momentos mudam a nossa vida de formas impensáveis. Este mudou a minha vida e tudo por causa de Alice Kendall. Hey! Leave her alone! Como disse um grande homem, se conseguirmos manter a cabeça enquanto os outros perdem a sua, então é quase certo que não compreendemos a situação. Oh yeah? Who's gonna make me? Felizmente, o meu corpo estava mais adiantado do que eu
e ativou a reação de lutar ou fugir. Uma reação inconsciente a um perigo repentino como um predador. Ou, neste caso, Frances Zito. O cérebro começa a libertar adrenalina e cortisol. O coração bate mais depressa e com mais força, bombeando oxigênio e glucose pelo corpo. Os vasos sanguíneos comprimem-se para limitar o sangramento numa lesão. Os cabelos ficam de pé e os músculos ficam tensos, prontos para nos defendermos ou fugirmos. E as pupilas dilatam-se enquanto nos concentramos na ameaça. Qual seria a minha reação? If you're looking for a fight, young man, I'd be happy to oblige you. What did you say? Squirt? I said, hey, Pilgrim, you got something on your shoe. Ao que parece, a parte de cima da cabeça de uma pessoa é uma das partes mais duras do corpo e os 27 ossos da mão são dos mais delicados. Especialmente aqueles dois. Ao contrário da televisão, alguém ficou mal. E além de uma mão partida e um olho negro, acho que tinha um traumatismo, pois o que ouvi a seguir foi... That was the sweetest thing I ever saw. Huh? Mas na verdade... I said that was the stupidest thing I ever saw. Esta doeu. Okay, so we're gonna need to realign the bones a little bit here. Will it hurt? No. Really? Nope. It's gonna hurt like hell. It's over now. Let's get you plastered up. Nas semanas seguintes, só veria o gesso. Mas lá dentro, muita coisa se passava. Coágulos sanguíneos inundam a zona com um exército de células reparadoras. Dentro do coágulo, uma rede de colagênio forma-se para diminuir o espaço. A cartilagem une a rede de colagênio e a cartilagem é substituída por um novo osso sintetizado. Depois de tudo isso, ficamos como novos. Mas como tinha um gesso, tinha de voltar à escola. E a um novo mundo de problemas. 6 meses dolorosos como alvo preferido do rufia da escola rapidamente me ensinaram que fugir também era uma boa opção. E foi assim que conheci o Billy e o Max. If you hide in here, you have to bring cookies and comics. Okay. We'll share ours with you today because you're new, but from here on, you have to bring your own. Afinal de contas, não era a única vítima do Frances. E é curioso como os inimigos comuns unem as pessoas. Intergalactic Space Baseball. Tudo bem, eram totós fechados no armário, mas eu também era. E não há nada de que os totós mais gostem do que um plano. Open it. There's nothing in there. Open it. No, there's nothing in there. O animal de estimação da escola desaparecera. I don't know how that got in there. That's it, Francis. This is the last straw. Principal's office. I didn't do it! Somebody set me up. It's O Francis foi suspenso e a mãe mandou-o para um colégio interno. E eu senti-me muito mal durante uns 5 segundos. Today's the day I make you mine. Shoop, shoop, the sun is rising over the hay. I know it's gonna be one of the days.
Por volta dos 8 anos, as capacidades motoras e a coordenação começam a melhorar rapidamente, o que dá muito jeito no empate do jogo de baseball intergaláctico. On this pitch rests the future of the galaxy. E quando pensamos no que é preciso para bater numa bola, é de admirar como é que alguém consegue fazê-lo. Primeiro, os olhos têm que detectar a bola. Depois, o cérebro tem de calcular a velocidade e a direção. Isto antes de enviar os sinais aos músculos maiores para mexerem o corpo na posição certa para começar a balançar o taco e ajustar as mãos e a direção do taco para ir de encontro à bola. Mesmo em crianças, somos capazes de fazer isto em menos de 1/4 de segundo. The aliens win! The aliens win! Batimento número 581.042.006. O meu primeiro home run. Nos 3 anos seguintes cresci 17 centímetros e 70 e ganhei 8,16 kg. E comecei a gostar da escola. Getting there, Adam. Keep it up. Por volta dos 12 anos, começamos a pensar de uma forma mais complexa e abstrata. E foi quando ouvi algo que me fez parar. Now, I promised you a treat, and here it is. We're going to listen to our president. We choose to go to the moon. Parecia que estava a falar comigo. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Se o John Kennedy ia à Lua, todas as crianças americanas iriam com ele. Mas mesmo quem tem uma grande visão não consegue prever o futuro. They found several witnesses who saw a man in the window of a building overlooking the parade route with a gun in his hand. White House press secretary that President Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time, which is about 35. O choque daquele momento abalou o país. Ouvi pessoas a dizer que a sua infância acabara naquele momento. E pouco depois, a minha acabou mesmo. Tudo começou quando o meu hipotálamo enviou um sinal à minha glândula pituitária a ordenar-lhe que libertasse algumas hormonas gonadotrofinas que estimulavam o crescimento testicular, inundando o meu sistema com 20 vezes mais testosterona. E isso inicia uma cadeia de eventos que nos transforma completamente. A puberdade. Na altura parecia tudo muito sério, mas pensando bem, a puberdade tem um grande sentido de humor. A primeira coisa que notamos é que temos cabelo em zonas novas, à volta das virilhas e debaixo dos braços. A próxima coisa que notamos é o cheiro. Podemos pensar no odor corporal como algo negativo, mas faz parte deste novo desenvolvimento. Os pelos púbicos não só servem de sinal visual da mudança que está a ocorrer, mas também, ao aumentar a zona onde o nosso odor natural se pode agarrar, também assinala essas mudanças pelo cheiro. Quer gostemos ou não. No próximo truque da puberdade, o nosso corpo cresce a toda a velocidade. Mas o mais constrangedor é que não cresce tudo ao mesmo tempo. As extremidades começam a crescer primeiro. Mãos, pés e cabeça.
seguidas pelas pernas e os braços e, por fim, o tronco e os ombros. Em 3 anos crescer a 25 centímetros e 40 e atingir a maturidade sexual. Okay. It is possible to live on nothing but furious hope, Robert. O último truque da puberdade é dos bons. Quando nos começamos a interessar por raparigas, e quando eu digo raparigas devia dizer Marianne Hapinovics, faz-nos isto à cara. As glândulas da face produzem uma substância oleosa chamada sebo para ajudar a hidratar e a proteger. A testosterona extra que a puberdade lança para o nosso sistema aumenta a produção de sebo. As células mortas da pele, a sujidade e as bactérias ficam presas, causando uma inflamação ou infecção. O pus forma-se nas glândulas sebáceas e chega à superfície. Em apenas 1 ano, um adolescente produz sebo suficiente na testa para encher uma chávena de café. And that answer would be Marianne. The third-party suits. Correct. Thank you very much. Mas eu não era o único. Mine workers become soldiers, singing while they chewed the Escusado será dizer que nenhum de nós teve par para o baile. How it is hope and strong. Mas 1 ano mais tarde era o verão do amor e as coisas melhoraram. A minha pele estava mais limpa e eu tinha altura suficiente para jogar na equipa de basquetebol. Até que uma noite, depois de uma vitória... Hey, Adam. Can I talk to you? Sure. Alone? Yeah. Ao que parece, olhar para o primeiro amor e pensar o que raio é que me passou pela cabeça tem uma explicação científica. A evolução é a favor da reprodução, por isso não quer que algo como gostar de alguém que afinal só está interessado no nosso casaco atrapalhe. Okay. Well, this is me. Yeah. You can kiss me if you want. Wait. No início de uma relação, o cérebro perde as poucas boas faculdades que tem. Bye, Adam. Para não nos apercebermos de coisas que não gostamos no nosso parceiro. O amor é realmente cego. Mas pelo que me recordo, nunca tinha sido tão feliz. Por estranho que pareça, o nível de serotonina no nosso cérebro, ao qual temos de agradecer pela nossa sensação de felicidade e bem-estar, baixa quando nos apaixonamos. Mas ao mesmo tempo, o nível de dopamina aumenta, causando sensações de prazer, euforia e entusiasmo, o que nos faz sentir bem, por isso procuramos mais. Isto liberta mais dopamina, o que nos faz sentir bem, por isso procuramos mais e por aí adiante. Na verdade, em termos químicos, o amor está mais associado ao vício das drogas do que à felicidade. Mesmo assim, consigo imaginar coisas piores para o meu batimento de 1.000 milhões. Primavera de 1968, poucos meses antes da formatura. As minhas notas eram boas, a Marianne e eu éramos loucos um pelo outro e a equipa estava em grande forma. E faltavam apenas 2 vitórias para chegarmos ao campeonato estadual. Este é o meu ligamento cruzado anterior, a parte do joelho que liga o fémur e a tíbia. Mas deixou de ligar. Os ligamentos existem para limitar o movimento das articulações, impedindo que se movam na direção errada. Sem essa limitação,
A época tinha acabado. Mas pelo menos ainda tinha a Mariana para me animar. Adam. Look, there's no easy way of saying this, but there's someone else. What? It just happened. We love each other. I'm sorry, it's really hard for me. Batimento número 1015.072. O meu primeiro coração partido. Levar com os pés dói em qualquer idade, mas a primeira vez dói muito. E em parte deve-se a um grande desequilíbrio do cérebro de adolescente. O sistema límbico está praticamente desenvolvido, por isso sentimos emoções adultas como o amor, o desejo e uma rejeição dolorosa. Mas o córtex pré-frontal, que nos permite pôr as situações em perspectiva e nos impede de agir de forma precipitada, ainda tem muitos anos para crescer. É esse o motivo por que Romeu e Julieta não acabaram muito bem. E talvez seja por isso que em janeiro de 1969 me alistei nos Marines. Sabia que ia para o Vietnã, mas quando me apresentei para 9 semanas de recruta, até estava empolgado. Seymour! Um sítio novo, uma experiência nova, pessoas novas. I don't have a form for you. What's your name, son? Sir, Francis Cito, sir. Hey, Squirt. High front! Só podem estar a brincar. Grab your gear! Get in that building! Now! 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 Let's move it! Let's move it! Let's move it! Let's move it! Too slow! Too slow! Let's go! 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 Janeiro de 1969, recruta dos Marines. E se estava preocupado com Francis Ito, estava prestes a descobrir que tinha problemas mais graves. Aprendemos muito na recruta e aprendemos a correr. Eu não era o maior, nem o mais rápido, nem o mais forte, mas não era preciso. Oxigênio e glucose é o que os músculos precisam para continuar. Aumentamos a respiração para levar mais oxigênio ao sangue. O coração bate mais depressa para levar esse oxigênio aos músculos, onde é queimado com glucose para criar energia. Chama-se respiração aeróbica. Aos 18 anos, o ritmo cardíaco é no máximo 200 batimentos por minuto para os 6,81 litros de sangue serem bombeados por todo o corpo em 18 segundos. Mas ao fim de algum tempo, isso já não é o suficiente. Para conseguir continuar, os músculos começam a queimar glucose sem oxigênio de forma anaeróbica. O que não tem problema durante algum tempo, mas a respiração anaeróbica cria ácido lático, que causa a sensação de queimadura quando as fibras dos músculos começam a rasgar-se. O que parece mau. Mas juntamos um pouco disto e é assim que ficamos mais fortes. A proteína repara os danos nos músculos, criando fibras maiores e mais grossas. Os hidratos de carbono substituem a glucose perdida, permitindo que voltemos a repetir tudo no dia seguinte. Ao fim de pouco tempo estava em melhor forma do que nunca. E o que fazer com perfeição física aos 18 anos? Tomá-la como certa, claro. A absorção do álcool é imediata e o fígado só consegue processar 1 copo por hora. Mais do que isso, e o álcool vai diretamente para o cérebro, o que pode provocar discurso arrastado, visão desfocada e más decisões.
Quando temos uma guerra pela frente, fumar não parece muito sério. Mas claro que é. O fumo de um cigarro tem cerca de 4.000 químicos prejudiciais que paralisam os pequenos pelos que limpam os pulmões. O muco e as toxinas acumulam-se, os pulmões ficam congestionados e os químicos prejudiciais entram na corrente sanguínea. Se continuarem assim durante muito tempo, de uma forma ou de outra, há uma boa probabilidade de ser a vossa desgraça. What the hell are you guys doing? Talvez tenha sido por estarmos muito longe de casa, mas Francis Zito, o meu inimigo da escola, acabou por se tornar num amigo. Perdoei-o por transformar um ano da minha vida num inferno e ele perdoou-me por pôr o animal de estimação da escola no cacife dele. You sneaky son of a bitch. I'm talking, you maggots, you keep cutting. Let's go. Eu não era o cadete preferido do sargento. That straight as you can stand? Sir, yes, sir. I can't hear you. Sir, yes, sir. Mas a uma semana da formatura, eu era uma máquina de guerra em forma. Até que... Rise and shine, boys! Rise and shine! Faster! Não sei o que se passa. Come on, guys! What's your problem? You Não me stand sinto up. bem. What's wrong with you? Sarampo. Nunca o tive em pequeno e imagino que os outros camaradas também não. O vírus do sarampo entra no sistema através do contacto com alguém infectado. Depois disso, penetra nas células, sequestrando-as e obrigando-as a produzir cópias a um ritmo elevado. É o que se passa dentro de nós quando temos um vírus, qualquer vírus. Somos sequestrados no interior do nosso corpo. As células T são as forças especiais do nosso corpo enviadas para descobrir como atacar as células sequestradas e matar o vírus. E quando isso acontece, memorizam o que fizeram. Por isso, desenvolvemos um exército de células T concebidas para atacar uma ameaça específica. Isto é assim em teoria. Ora, talvez tenha sido do tabaco apenas azar, mas o vírus chegou aos pulmões e desenvolveu uma broncopneumonia. Do pico da condição física, passei a inválido. Tossia tanto que pensava que ia morrer. E presumo que os marinos pensaram o mesmo. Pois quando o meu pelotão partiu para o Vietnã, eu recebi uma licença por motivos de saúde. It's one small step for man, one giant leap for mankind. O homem chegara à Lua e antes do final da década, tal como John Kennedy prometera. E eu nem saíra do meu quarto. Afinal, Francis Zito morreu 5 semanas depois de chegar ao Vietnã. Não fazia sentido. Ainda não faz, para dizer a verdade. Uma partida do destino biológico e ele podia estar a tossir até mais não a ver o Neil Armstrong enquanto eu apanhava um tiro na selva. Recebera uma segunda oportunidade. Só tinha de decidir o que fazer com isso. No início dos anos 70, a América estava a polarizar-se e parecia que toda a gente estava a escolher um dos lados. People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. Eu não queria ter nada a ver com isso. Mas eu já não era uma criança. E as decisões e as oportunidades que determinariam a minha vida estavam prestes a desenrolar-se.
pensando bem, parecia inevitável. Mas e se eu não tivesse estado em Nova York em 1975? E se não estivesse a trabalhar naquele bar, naquela noite? E se ela não tivesse entrado? Batimento número 1281 milhões e 42, quando tudo mudou. Hi. Can I get 2 rum and cokes and a vodka tonic, please? Yeah, sure thing. I'll bring them over to you. Thanks. You've got something on your shoe. Pilgrim. Hey, Pilgrim, you got something on your shoe. Alice? Hi, Adam. I thought that was you. Whoa. Alice Ken. That was the stupidest thing I ever saw. What are you doing these days? Do you live around here, or are you married, or? Yeah. Yeah, I live around here, but no, I'm not married. And by the way, it was the sweetest thing I ever saw. A ciência dirá que se passou muito mais naquele momento do que eu pensava. O batimento que o meu coração saltou foi, na verdade, uma onda de adrenalina no nódulo sino-auricular que o controla. A ciência dirá que avaliei subconscientemente que os lábios carnudos da Alice, o cabelo brilhante e a largura da cintura em relação às ancas queriam dizer que ela era saudável, fértil e tinha uma boa probabilidade de vir a reproduzir no futuro. Bom, a ciência vai dar uma volta. O que vos posso dizer é que a pessoa mais inteligente, divertida e bonita do planeta estava a sorrir para mim. E eu não queria que ela parasse. Eu sabia que tinha de levar as coisas a sério, por isso despedi-me do bar e arranjei o meu primeiro emprego a sério, como aprendiz de soldador no metro da cidade. Aquilo fazia um barulho. Os meus ouvidos ficavam a zunir durante horas. Na altura não sabia disso, mas esse zunir é causa para alarme. Dentro da cóclea, as pequenas células ciliadas que amplificam o som e enviam frequências individuais para o nosso cérebro podem ser danificadas por sons altos. Depois de destruídas, nunca mais recuperam. Mas eu só queria regressar a casa para estar com a Alice. Isto não era apenas diversão. Existem benefícios para a saúde. As hormonas libertadas durante o ato sexual reduzem o stress, baixam a pressão arterial e reforçam a imunidade. Até existe uma hormona que aumenta a resistência à dor. Depois de atingir um orgasmo, outras hormonas são libertadas, o que nos faz sentir muito relaxados e também estimula o apetite. Por isso algumas pessoas ficam assim. Do you want to eat Chinese food? E outras pessoas... deixem-me descansar. Em 1979, aumentei a minha esperança média de vida em aproximadamente 2 anos e meio. Ou como se costuma dizer... I do. Casei-me com a mulher dos meus sonhos. Seria de esperar que ouvir o padre dizer... I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride. fossem palavras inesquecíveis. Mas como sempre, a Alice fez melhor. By the way, you're gonna be a dad. What?
Tenho de admitir, eu fiquei em choque. E não sabia da missa à metade. Por vezes a corrida pela vida tem 2 vencedores. E nós chamamos aos nossos Amy e Frances. Ter os gêmeos no colo era incrível. Cumpriramos o nosso objetivo biológico. A mensagem codificada no nosso ADN, passada de geração em geração, foi entregue. Só tínhamos de amá-los, protegê-los e cuidar deles até estarem prontos para fazerem o mesmo. E essa é a parte difícil. Uma família maior implicava uma casa maior e uma dívida maior, o que implicava mais horas de trabalho e menos horas de sono. Além disso, inscrevi-me na escola à noite. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Se um cowboy da televisão podia ser presidente, o céu era o limite. Filhos, trabalho, estudos, contas. Juro que daí em diante parece que o tempo passou a correr. Quando passamos dos 30, as células demoram mais tempo a reproduzir-se e a reparar-se. Por isso, algumas partes do corpo, como os nossos olhos, começam a mostrar sinais da idade. Mas é claro que há uma solução fácil para isso. You look good. Nos primeiros 3 segundos foi fantástico. Voltar a ver nitidamente. Batimento 1800.046.012. O meu primeiro cabelo branco. A cor do cabelo é determinada pela quantidade de melanina injetada nos folículos. Com a idade, a produção de melanina diminui e os folículos deixam de injetá-la nos cabelos que produzem. Tendo em conta que temos entre 100 a 150 mil fios de cabelo, alguns cabelos brancos não devem causar muito aborrecimento. E no início, também existe uma solução para isso. Em 1989, recuperei finalmente as minhas noites e licenciei-me em Engenharia Estrutural. Both German citizens and soldiers are taking their hammers and chisels to the wall as bit by bit. You know, now that you're certified, maybe we'll let you put it back up. Tonight, a moment in history is what you're seeing and hearing. There's thousands of Berliners, east and west, dancing and singing Hello? on top of a... Hey, Mom. Are you watching this? They come together to celebrate the end of fear. What is it? All day long, we are watching those extraordinary scenes unfold. What? Just yesterday, Oh, no. Aquela chamada foi o início do pior ano da minha vida. Novembro de 1989, o meu pai faleceu. Sabemos bem que vai acabar por acontecer, mas depois acontece e nada nos consegue preparar para o choque. And in closing, Adam and Alice wanted me to let you all know that after the burial service, Ano they'll be depois, hosting a reception at foi a their minha home. mãe. And of course, you're all more than welcome to join us. I hope to see you all Dizem there. que foi ataque cardíaco, mas para dizer a verdade, acho que ela morreu de desgosto.
O sofrimento repentino aumenta os níveis de cortisol no corpo durante uma média de 6 meses após o evento. Se não tivermos uma saúde de ferro, como era o caso da minha mãe, o efeito pode ser devastador. You okay? I just keep thinking about all the things that they gave me. I thought I could pay them back one day. You know, I don't know if you're supposed to pay it back. I think you pay it forward. And I think they knew that. Um ano depois, aqui estava eu a retribuir. E para um homem de 40 anos, sentia-me muito bem. Continuava a ganhar aos miúdos no basquetebol. A Amy é uma batuteira. Não deixem que ninguém vos diga o contrário. Os anos 90 tinham começado e as velhas certezas já eram. A América enfrentava novos desafios e novas ameaças, assim como eu. A olho nu, estava tudo bem. Em vez de arranjar comboios, apanhava-os para o meu novo trabalho. Mas lá dentro o meu corpo começava a viajar na direção errada. No único dia, os 5,6 litros de sangue nas veias têm de viajar 19.312 quilómetros. 4 vezes a distância de costa a costa nos Estados Unidos. Artérias flexíveis e suaves são essenciais para esse processo, mas a partir dos 20 anos ficam cada vez mais rijas. Não é nada que cause alarme por si só. Só é um problema se fizermos outras coisas que dificultem essa viagem. E como é óbvio, eu estava muito ocupado para pensar nisso. Por isso, foi o que aconteceu. Uma dieta má pode tornar-se num círculo vicioso. Alimentos com gordura e açúcar são fontes instantâneas de energia, por isso somos programados para gostar deles. O sabor ativa o nosso sistema de recompensa do cérebro, as mesmas ligações de dopamina que as drogas, o álcool ou a mesma paixoneta da adolescência que nos faz querer mais, como um vício. Yeah, no, that would work. Correção. É um vício. Por isso engordamos. E não é só nos sítios visíveis. A gordura visceral acumulou-se à volta do coração e o colesterol mau começa a colar-se ao interior das artérias que já estão rijas, tornando-as mais estreitas. Chama-se aterosclerose e é um problema. Significa que a viagem do sangue sofre um pouco mais de pressão. O açúcar também causa uma reação química que começa a destruir o colagênio e a elastina que dão elasticidade e estrutura à pele. Ficamos com pés de galinha e as rugas de expressão tornam-se permanentes. Ao longo do tempo, tudo isso tem o seu efeito. Sem que desse por isso, o meu batimento número 2.000 milhões já era e o século XX passara à história. Tinha 50 anos e pressionaram o meu corpo durante muito tempo. Tudo aconteceu nas minhas primeiras férias em anos. This is a good idea. Thanks. 3 dias antes de fazer 51 anos. How long do you need? About 5 minutes. Okay. Imagino que não seja preciso dizer a data. Live continuous
lost coverage of a plane crash into the World Trade Center this morning. Oh my God, Alice, take a look at this. All right, thank you very much. That's what you saw. We've been getting conflicting reports. Oh my God, that's 12 blocks away from Amy's work. That was a second plane that just... Okay, you call Amy, I'll call the boys. As hormonas libertadas em resposta ao choque podem levar à ruptura de pedaços de placa acumulada pela aterosclerose, causando uma ferida na parede arterial. O sangue forma coágulos na zona de ruptura. Se isto acontecer, a primeira coisa que podem sentir é uma pequena dor nas costas, Hello? Hello? que se espalha até ao maxilar e depois provoca um formigueiro na mão esquerda. Afinal, o coágulo estava na minha artéria coronária esquerda e impediu o sangue de percorrer o seu caminho. Adam! Esta condição tem um nome. Wait, I'm gonna get you help. É um ataque silencioso. Foi assim que morri aos 50 anos. Esperem lá, não pode ser. Já sei. Foi assim que morri e foi assim que me ressuscitaram. Felizmente, havia um médico hospedado no hotel. Adam, can you hear me? Ele reanimou-me durante quase meia hora, até que a ambulância chegou finalmente. Adam, can you hear me? A probabilidade de sobrevivência baixa 10% a cada minuto que não recebemos manobras de reanimação depois de um ataque cardíaco súbito. Por isso eu devo-lhe a minha vida. E este homem com as mãos no meu peito é a outra pessoa a quem devo a minha vida. Depois teve a amabilidade de me dizer o que fez. First up, we put a stent into your artery, a mesh tube to keep the artery open. Then we repaired the damage to your mitral valve caused by the heart attack. And then we restarted your heart. O melhor de tudo foi que mesmo depois de tanto drama, naquele momento, o meu coração voltou a fazer o que sempre fez. Bombear o meu sangue e manter-me vivo. O resto demorou um pouco mais. The hospital. You've had an operation, but you're okay. I'm so sorry. Don't. Ter um ataque cardíaco dói. A percebermos-nos de que a culpa é toda nossa, dói ainda mais. Ao que parece, as doenças cardíacas atacam um americano a cada 43 segundos. E todos os anos, cerca de 735 mil americanos têm um ataque cardíaco. Mais de 90% podiam ser evitados. 6 semanas depois, voltámos a Nova Iorque. O buraco na linha do horizonte foi um verdadeiro choque. Li mais tarde
que o stress psicológico relacionado com o 11 de setembro levou a um aumento de problemas cardíacos nos meses que se seguiram aos ataques. Enquanto a América se mentalizava com o Ground Zero, eu também tinha que mentalizar-me com uma nova realidade. Do you think you could walk from here to the mall in under 5 minutes? Why? It says here, the amount of energy required to perform intercourse with a spouse or regular partner is similar to walking about 1/2 mile at a brisk pace. Oh. Still, don't make me laugh. I'm just saying, keep me posted, is all. Oh, stop. Quando queremos mudar a nossa vida, não há nada como ter um incentivo. Por isso, quando o corpo sarou, comecei a fazer por isso. Quase 5 km por dia. Meia hora todos os dias e sentia-me cada vez melhor. E não estava só a perder o pneu à volta da cintura. Cada passada também acabava com a gordura visceral à volta do meu coração. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Antes do meu ataque cardíaco, andava sempre a correr para ficar parado e nunca tinha tempo para nada. Agora o trabalho passara para segundo plano e comecei a apreciar a vida. Yes, we can. A Alice e eu começámos a ter aulas de dança. E não importava que dançássemos muito mal. You screwed up. No, that was wrong. Okay. O mais importante é que estávamos a dançar. Good. Okay. Oh. Just breathe normally. Nenhum de nós pode fazer o tempo voltar para trás. Good. And in and out through your mouth. Mas em termos biológicos, podemos abrandar um pouco. Good. And again. Aos 51 anos, a minha médica disse que a minha idade biológica era 60. Aos 66 anos, a minha idade biológica era 62. It's quite the turnaround. 62? You can button up. Congratulations on the retirement, by the way. Thank you. So what's next? Foi uma boa pergunta. Graças à prática de exercício físico e avanços médicos, ainda tinha muita vida pela frente depois do batimento número 3.000 milhões. I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. E não havia dúvida que caminhávamos para território desconhecido. O que viria a seguir? I don't know. I guess I'll find out. Com a reforma, já não precisávamos de viver na cidade e por isso comprámos a casa de campo que costumávamos alugar nas férias. Oh, I just thought of something. What? It's an awfully long walk to the mall from here. What, right now? Yeah, let's go in. Let's try it out. I have a better idea. What, out here? Yes. Come on. Come on. Lá por sermos séniores, não quer dizer que não estejamos à altura. How dare you? Na verdade, os estudos provam que as pessoas com mais de 70 anos estão mais satisfeitas do que em qualquer outra altura da sua vida. So much fun off you get. E não há maior prazer do que ver os filhos que criámos a criar os seus próprios filhos. Oh, that was great. Especialmente quando voltam para casa. Bye-bye. Bye, kids. Hey, hear that? Our song. Our song. Oh, let's do a little dance.
Where did the last 50 years go? Well, I guess time flies when you're having fun. Come on, let's go inside. Ninguém consegue vencer a guerra contra o envelhecimento, mas podemos lutar contra isso. A bicicleta tornou-se a minha arma de eleição. Do you really need the helmet? Come on, it's sexy. Mas há outras coisas que temos de aceitar. O colagênio e a elastina, que davam elasticidade e estrutura à minha pele, já perderam a forma. Por isso a minha pele tem desmoronado como o Grand Canyon. Ao espelho, mal reconheço a pessoa que já fui. E às vezes, o que vejo assusta-me. You really should get that mole looked at. Yeah, I think I will. It's cancer. Oh. Melanoma, para ser preciso. Ao que parece, os estragos foram feitos muitos anos antes. Raios ultravioletas do sol, ou de soldar, ou sabe-se lá de quê. Um momento, há 50, 60 ou 70 anos, causou uma mutação que se foi reproduzindo lentamente desde então. But I'm pretty sure we caught it in time. I see. Claro que as coisas podem correr mal. Mas a ciência moderna tem muitas respostas. Tiraram aquele melanoma e outros 2, e o cancro nunca mais me incomodou. All right. Quem disse que envelhecer não é para fracos, acertou em cheio. Mas a verdade é que começamos a envelhecer mesmo antes de nascermos. Desde que as primeiras células se multiplicam e criam novas células, começaram a formar-se pequenos defeitos. Aos 85 anos, o nosso corpo não consegue manter o processo de renovação e reparação. Os músculos e os ossos quebram mais depressa do que conseguem ser substituídos. Por isso, a nossa estrutura muda. Tenho agora menos 3,81 cm, os ombros começam a descair. E as escadas são uma dor de cabeça. Mas vou com calma e subiria qualquer coisa se a Alice estivesse lá em cima. It's getting late. We should get some sleep. I love you. And I love you. Good night. Envelhecer ao lado de alguém tem algo de fantástico. Algo que me fascina. Deitados lado a lado, o nosso sistema nervoso começa a imitar-se. Os batimentos cardíacos sobem e baixam em conjunto, comunicando quase por telepatia para se sincronizarem. Acho que ainda ninguém sabe exatamente como é que isso sucede, mas a Alice e eu estamos juntos até no coração. – 60 anos de casamento e durmo profundamente ao saber que cumprimos todos os votos que fizemos naquele dia. Todos exceto um. Isso sempre pareceu muito distante. Till death do us part. Quanto mais velhos ficamos, mais depressa o tempo passa.
Mas se aguentarem o suficiente, começam a ver coisas que nunca imaginaram possíveis. Wow. Can you believe this? E não é só aquilo que vemos. Cheguem à minha idade e o vosso coração terá bombeado mais de 189 milhões de litros de sangue ao longo de quase 643 milhões de vasos sanguíneos. A humanidade pode ter chegado a Marte. Mas o meu velho coração bombeou sangue até Júpiter. E ainda não fica por aqui. Há muito para celebrar. Apesar de ser mais difícil no meio de muita gente. As células ciliadas danificadas no ouvido interno, gastas por uma vida de vibrações, fazem com que o som do mundo comece a ficar cada vez mais distante. Mas eu prefiro pensar no que o meu corpo fez e no que ainda consegue fazer, em vez de me queixar sobre o que já não faz. Thank you for coming today. I feel blessed for having you all here. I've had a good life, a long life, longer than I could ever have imagined. But I did a bit of math recently, and I would like to share it with you. It turns out I've drunk more than 20,000 gallons of liquid and eaten 70 tons of food, blinked more than 900 million blinks, slept for more than a quarter of a century. E claro, o meu coração bateu 4.000 milhões de vezes. But as amazing as I find these numbers, like the candles on this cake, they're just numbers. The truth is, the things that really count can't be counted. Love, wonder, exhilaration, hope, kindness, and joy. So for those things, I want to thank you all. And I'd like to raise a glass to life. It's one hell of a ride. To life. To life. Now, are we going to cut this cake or just look at it? Quatro mil milhões de batimentos cardíacos. Quantos mais serão? Quem sabe? Mas tal como o coração bateu pela primeira vez, também baterá uma última vez. Quando isso acontecer, começará a minha morte. Os meus pulmões vão encher uma última vez. O meu sangue vai parar de circular. Um a um, os meus órgãos principais vão deixar de funcionar. Mas depois, durante alguns segundos,
Dizem que terei atividade cerebral associada a estados de consciência intensificados. O que irei eu ver? É a viagem de uma vida. Uma transformação inimaginável, contra probabilidades que nenhum jogador aceitaria. Um verdadeiro milagre. Tal como milhares de milhões de milagres que aconteceram antes disso e milhares de milhões que virão. No caminho que todos percorremos. Do nascimento até à morte. Mas essa não é hoje. E até esse dia chegar, vou continuar a viver, rir e amar o mais possível, tal como sempre fiz. E foi isso que eu aprendi em tantos anos. Aproveitem, vivam, desfrutem. Pois nunca sabemos quanto tempo.